Olá, meu nome é Dagmar Eide, eu sou aluna de doutorado no Departamento de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista, sob orientação da professora doutora Gisela Nogueira, e eu vou apresentar aqui um artigo, parte da minha pesquisa em andamento na área de performance musical. O tema discutido no artigo e usado nessa apresentação é alfabeto musical, tablaturas mistas e a técnica do rasgueado. A técnica do rasgueado é o que fundamenta o toque flamenco, que por sua vez tem raízes na guitarra do século XVII. Por isso acreditamos que a historiografia da guitarra flamenca auxiliará na reconstituição da performance musical. O assunto geral da pesquisa é as formas de uso e os gestos musicais das guitarras na música popular a partir do século XVII e seu acervo técnico. Eu incluí uma imagem com um exemplo do alfabeto musical de Gaspar Sanz, o sistema italiano, o mais difundido na época. As cifras que nós vemos representam os acordes das principais tonalidades. Depois, Sanz amplia as possibilidades harmônicas com uma tabela de transposições que ele chama de labirinto, muito semelhante ao sistema usado na música popular atual, conhecido como cajete. Esse sistema de notação usado no registro do repertório de guitarra barroca é um sistema intermediário entre o oral e escrito. Portanto, pode ser considerado impreciso, levantando uma série de questões interpretativas na prática musical, principalmente em relação à técnica do rasgueado. A tablatura mista é uma notação que mistura o estilo rasgueado e o estilo ponteado, ou dedilhado. Os números indicam a posição dos dedos nos trastes do instrumento e o alfabeto indica os acordes. No início do século XVII, o único estilo conhecido de música para guitarra barroca era usando o sistema alfabeto, pois o público-alvo era formado por pessoas simples, que não sabiam ler música. Mas a partir de 1629, a partir da publicação do livro de Giovanni Paolo Foscarini, encontramos a maioria dos livros de guitarra usando esse sistema misto, voltado para guitarristas mais treinados na técnica instrumental e teoria musical. Graças a esse estilo de notação mais elaborado, nós temos uma melhor ideia das habilidades esperadas de um guitarrista da época, pois a notação e estilo misto especificavam um pouco melhor os recursos técnico-musicais, a fim de explorar os efeitos idiomáticos do instrumento, mas ainda deixam margem para improvisação, em maior ou menor grau, dependendo do compositor. A técnica do rasgueado consiste em golpes, usando a mão direita em todas as cordas da guitarra, com movimentos para baixo e para cima, usando diferentes combinações dos dedos da mão direita, inclusive o dedinho. Os livros de guitarra barroca não detalham a prática do rasgueado, que está diretamente associada à prática da improvisação. E a formação tradicional em violão erudito não prepara o intérprete para essa prática. A tradição oral presente no repertório do barroco espanhol levanta uma série de reflexões sobre a prática musical desse estilo, pois ela se opõe à formação tradicional que recebemos nas instituições de ensino musical atuais. O violonista, que geralmente vem de uma formação musical rígida, nos conservatórios e universidades, não sabe lidar com as questões que surgem fora do texto musical. Segundo James Tyler, a música desse repertório é bem simples, mas a notação representava apenas um esqueleto, uma ideia da sonoridade que se esperava do guitarrista ao usar suas habilidades artísticas para improvisar melodias, ornamentações e variações rítmicas com rasgueados, prática da música flamenca atual. O repertório do século XVII para a guitarra foi registrado assim, de maneira incompleta em sua maior parte, exigindo uma reconstrução do atual intérprete. As músicas eram executadas em tons conhecidos da época, com formas ou esquemas cujas melodias se reconheciam por seus nomes ou progressões harmônicas, sem a necessidade de notações melódicas ou harmônicas detalhadas.
As referências principais do artigo. James Tyler ainda é o principal pesquisador do assunto, que traz luz ao uso do sistema alfabeto, mas não sugere práticas de interpretação da técnica do rasgueado. Comenta apenas os poucos exemplos de fórmulas disponíveis nos livros originais. Torres Cortés, flamencólogo que faz a conexão entre as guitarras barroca e flamenca, foi essencial para a elaboração da pesquisa. Seu trabalho mostrou que os estilos são convergentes em diversos aspectos técnico-musicais, e que as informações históricas conduzem a pesquisa em direção aos guitarristas flamencos, ao invés dos guitarristas clássico-românticos, que já foram estudados em pesquisas acadêmicas. Buendia aponta as formas musicais que antecederam ao gênero flamenco, identifica os diversos elementos técnico-musicais convergentes no repertório de música flamenca e barroca, como ciclos harmônicos, rítmicos, hemíulas, polirritmia, começo acéfalo, acentos em tempos fracos, acordes praticados sem rigidez acadêmica, entre outros aspectos. E Gaspar Sanz é um tratado muito mencionado pelos pesquisadores de música flamenca e intérpretes, como sendo o precursor do estilo rasgueado e do gênero flamenco em vários aspectos, e é um dos tratados do século XVII que a pesquisa vai analisar. O objetivo geral é discutir a apropriação das práticas de tradição oral do toque flamenco aplicadas na música barroca para guitarra. Quanto aos objetivos específicos, são investigar as fontes primárias que contêm alfabeto musical, tablaturas mistas e a técnica do rasgueado. Abordar os motivos que levaram os violonistas atuais a não explorar o repertório de guitarra barroca em sua totalidade, selecionar o repertório de danças populares espanholas antecedentes ao toque flamenco para a pesquisa, analisar os elementos convergentes entre as danças antigas e o gênero flamenco, mediar a informação da fonte original e o material que hoje ainda se interpreta, identificando as semelhanças e diferenças, se apoiando em registros escritos e fonográficos, e sugerir mais fórmulas de rasgueado com base nos métodos de música flamenca mais recentes. A metodologia usa o estudo comparativo entre as fontes originais e materiais que se transmitiram por tradição oral até nossos dias. Esse estudo tem a finalidade de discutir aproximações de práticas envolvendo a guitarra barroca e a flamenca, identificando suas semelhanças e diferenças. Visto que o resultado da pesquisa envolve a minha atuação como intérprete, a reflexão sobre os procedimentos de caráter empírico dentro de um trabalho acadêmico deu origem a um conjunto de estratégias. Como considerações finais dessa apresentação, mencionamos que a observação das tradições da música popular barroca preservadas pelo estilo flamenco resultou na reconstituição de uma rácaras discutida no artigo apresentado ao Congresso. O artigo discute os elementos convergentes na música barroca e no toque flamenco aplicados nessa dança barroca. E, por fim, acreditamos que o uso das práticas musicais preservadas pela tradição serve como um recurso e aproximação do repertório do passado. Cabe mencionar aqui o abismo que se criou entre a prática musical que estamos discutindo e a prática estabelecida pela cultura de letramento imposta pela formação tradicional na música erudita ocidental mais recente. Eu vou usar dois exemplos como interpretação, dois intérpretes, a interpretação do violonista John Williams, que parece se restringir unicamente ao exame da partitura ou da transcrição, considerando que sua execução realiza estritamente os elementos evidenciados pela notação e exclui outros elementos importantes da linguagem musical barroca, como, por exemplo, a improvisação, a técnica de variações e o rasgueado. E uma interpretação de um guitarrista barroco que vai além do registro original do Sanz. Ele improvisa, explora a técnica do rasgueado, a técnica de variações
interage com outros músicos ligados ao estilo flamenco, e no vídeo fica evidente a marcação dos 12 tempos, tão característica do compasso flamenco, já observável nas danças do século XVII, como exemplifica o artigo escrito para esse congresso. Obrigada. Termino com esses dois exemplos musicais.